Oi, meus queridos, tudo bem? Chegamos agora à semana 4 do primeiro ano do ensino médio com essa parte de língua portuguesa, né? O tema desta semana continua sendo poema, e aí nós já temos aqui, olha, agora você vai ler outro poema, diferente de Mel Lisboa, que nasceu no mesmo país que o seu. Flor Bela Espanca nasceu em Portugal, em 1894. Muito tempo, não? Apesar disso, o assunto abordado no poema é bem atual. E é bem atual, gente, porque é um dos nomes mais expressivos da literatura portuguesa, tá? Infelizmente, ela teve uma história bem triste, então a amargura, a tristeza, a dor são muito frequentes nos poemas, né, da Flor Bela. Então é importante, leiam a biografia dela, vocês vão ver como que é interessante conhecer a história dela. Aqui nós temos, olha, o poema Os Meus Versos. Aí eu já quero chamar a atenção de vocês o seguinte, é considerado um dos textos literários mais difíceis de serem interpretados. Então, ao realizar a leitura, vocês precisam identificar quem é essa voz que fala, esse eu lírico, ele fala de quê, por que ele fala, porque ele não vai falar com linguagem comum, ele vai falar com a linguagem figurada, com a linguagem subjetiva. Então é preciso que vocês estejam abertos aos sentimentos para perceber, que a pessoa expõe o sentimento dela aqui para poder escrever, tá? Então, os meus versos. Rasga esses versos que eu te fiz, amor. Deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento. Que a cinza os cubra, que os arraste o vento, que a tempestade os leve aonde for. Rasga-os na mente, se os souberes de cor. Que volte ao nada, o nada de um momento. Julguei-me grande pelo sentimento, e pelo orgulho ainda sou maior. Tanto verso já disse o que eu sonhei, tantos penaram já o que eu penei. Asas que passam, todo mundo acende. Rasga os meus versos, pobre endoidecida, como se um grande amor cá nesta vida não fosse o mesmo amor de toda a gente. Então vejam que nós temos aqui, né, um tom de tristeza que ela traz. Nós temos com quem é que ela fala? Olha, rasga esses versos que eu te fiz, amor. Então está conversando com ele, um vocativo aqui, né? A pessoa com quem nós conversamos, destacada no texto, chama-se vocativo. Observem que aqui nós temos uma forma fixa. O que é essa forma fixa? Nós temos um quarteto aqui. O que é quarteto? O poema, cuja estrofe, né, esse amontoado de verso aqui, primeiro estrofe, vem com 4 linhas. Então, o quarteto a gente considera uma forma fixa. Importante vocês saberem disso, que isso responde às perguntas lá adiante. O que é essa forma fixa? Todo poema que se denomina quarteto é feito assim, ó, com 2 quartetos, o que se denomina soneto, perdão, com 2 quartetos e 2 tercetos. Então, 4 versos, 3 versos e 3 versos, tá? Aí nós temos aqui na pergunta de número 1, né? Primeiro aqui o enunciado, agora que você já leu o poema de uma das grandes representantes do modernismo português, vamos responder as questões que se seguem. Importante, viu? Vocês começarem a compreender o modernismo português, período literário mais cobrado na avaliação do Enem. Poema é um texto literário escrito em versos, que são distribuídos em estrofes, tá? Qual é a temática do poema lido? Olha, gente, aqui vocês já percebem no primeiro e no segundo verso que essa temática está muito em torno da dor que ela sente pela perda do amor. Então, tá? Isso aí já responderia. Coloquem aí com as palavras de vocês. Nessa letra B, nós temos assim, na primeira estrofe do poema, com quem o eu lírico dialoga e por que faz uma súplica negativa tão energética? Então, com quem ela dialoga, com quem ela conversa. Então, ó, rasga esses versos que eu te fiz, amor, tá? Então, vocês já têm aí a orientação de com quem ela conversa. E mais, por que ela faz uma súplica negativa tão energética? Que súplica que é essa? Olha, rasga esses versos, deita-os ao nada, que as cinzas cubra, que os arraste o vento, que a tempestade os leve aonde for. Então, tá vendo? O que acontece aqui? Essa súplica, gente, é como se fosse assim,
a forma que ela tem de se libertar do sofrimento. Ela escreve os versos para se libertar. Ela suplica que rasga, que jogue fora, porque aquilo ali é a manifestação da dor dela. Então, por que da súplica? À medida que alguém vai rasgar, vai deitar fora, vai jogar fora, vai também libertá-la daquela dor. Então, a súplica é em razão disso. Formulem as respostas de vocês, tá? No contexto do poema Meus Versos, podemos observar que as palavras se tornam mais expressivas quando empregadas em sentido figurado, esse sentido além do real. Esses recursos de expressão que dizem respeito ao sentido, à posição ou à combinação das palavras são conhecidos como figuras de linguagem. Então, figuras de linguagem, não conseguimos dizer com palavras comuns, com sentidos reais, aquilo que nós queremos, então nós combinamos essas palavras para criar figuras, imagens. Então é como dizer assim, nossa, ela é um raio de sol, tá vendo? É uma figura de linguagem. Todo mundo entende como uma coisa positiva, quer dizer, ela brilha, ela faz, mas eu quero dizer uma coisa intensa. Então isso faz uma figura de linguagem. Entre as figuras de linguagem, a gradação consiste na utilização de uma sequência de palavras de maneira gradativa, dentro de uma mesma ideia, tá? Essa sequência de palavras pode ir se amenizando ou ir se exagerando. Identifique a sequência gradativa presente na primeira estrofe do poema lido. Aqui é importante, quando vocês lerem gradação, o que é isso? Nós vamos marcando uma sequenciação. É triste, mas eu vou colocar uma gradação para vocês entenderem. Ele adoeceu, piorou, morreu. Então aí nós temos uma gradação que vai se intensificando a tristeza, a dor, o sofrimento, enfim, né? Aí pediram na primeira estrofe. Então nós vamos retomar aqui a primeira estrofe. E aí vocês vão perceber, olha, deita-os, nós temos essa gradação aqui, tá? É isso aqui que é a gradação. Por quê? Deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento. Então, olha, vamos colocar ao nada, vai se tornar pó e vai ser esquecido. Então, acabou. Então, aqui nós temos essa representação, tá? Na segunda estrofe, o eu lírico fala de si. Descreva o comportamento do eu lírico antes e depois da perda do amor. Então, nós vamos ver o antes e o depois. O difícil do poema, gente, é porque pedem coisas pontuais, mas vocês precisam quase que de uma lupa investigativa para encontrar isso. E vocês precisam se familiarizar com essa busca, tá? Então, nós vamos encontrar na segunda estrofe, já deu uma demarcação, então vamos lá. Está aqui, está bem localizado e anunciado. E aí nós temos o seguinte, qual que é a minha maior dica para vocês localizarem em um poema? Aquilo que é antes e aquilo que é posterior. O tempo verbal, gente. Quem nos conduz ao antes e ao depois é o tempo verbal. Então, vamos lá. Rasga-os na mente se o souberes de cor. Que volte ao nada, o nada de um momento. Julguei-me grande pelo sentimento. Lá estava perguntando o que o eu lírico, né? Então, olha só, o que o eu lírico ele se considera. Descreva o comportamento do eu lírico antes e depois da perda do amor. Então, o comportamento dele. Então, nós vamos encontrar o verbo rasga é para uma outra pessoa. Julguei é para a primeira pessoa. Então, aqui é o eu lírico. Então, vamos ver. Julguei está no passado, tá? Então, é o antes. Julguei-me grande pelo sentimento. Olha. Então, isso aqui, tá vendo? Com o verbo no passado, representa o antes. E lá está perguntando a vocês, né? Descreva o comportamento do eu lírico antes e depois da perda do amor. Então, antes, ele julgava-se grande pelo sentimento. E pelo orgulho, ainda sou. Isso aqui agora é o presente. Então, esse é o depois? Sim, porque o outro era passado. Então, passado é o antes, o presente é o depois do passado. Então, aqui, olha, vocês têm o passado, tá? Para vocês compreenderem como que se interpreta.
Então, beleza. Antes, ele julgava-se grande pelo sentimento, depois, julgava-se ainda maior pelo orgulho. Então, tá aí, beleza? Agora, nós temos essa próxima aqui, que é o seguinte. Qual é a figura de linguagem presente no verso? Rasga-o na mente, se o souberes de cor. Então, veja, como aqui é um pedido, por exemplo, para o amor, né? Então, mesmo no sentido figurado, nós temos o amor vai rasgar esses versos na mente, né? Se o souberes de cor. Se fosse uma interpretação mais profunda, nós íamos pensar aqui numa sinestesia, que mistura sentimentos, enfim. Mas, como não tem um contexto tão amplo, nós vamos trabalhar com uma figura que seja mais representativa, tá? Que o contexto permite mais dizer, que é a metáfora. Então, aqui nós temos uma linguagem metafórica, é a figura que diretamente mais se sustenta nesse trecho, tá? Se fosse uma reflexão maior, nós poderíamos pensar numa resposta mais profunda também. Por ora, metáfora. Qual o sentido do verso? Que volte ao nada, o nada de um momento. Gente, olha, aqui, quando ela coloca lá, ó, vai voltar ao nada. O nada de um momento. Nada de um momento é porque ela perdeu o amor dela. Então, essa perda, ela precisa voltar ao nada. Então, o sentido seria o esquecimento, tá? Aí vocês coloquem, sempre com respostas completas, ok? Então, olha, o verso representa o sentimento de esquecimento trazido em função da dor que o eu lírico sente. Então, coloca assim, não fiquem só querendo ficar livre do PET, não, tá? Trabalhem isso, porque língua portuguesa, capacidade de escrever vai acompanhar vocês ao longo da vida. Na terceira estrofe, o eu lírico se identifica com as pessoas que já passaram por sentimentos semelhantes aos seus. Então, verdade, né? E aí pergunta, a proximidade que é sugerida entre o eu lírico e as outras pessoas lhe é satisfatória? Então, vamos ver. Primeiro, vamos entender, tá? Nós já sabemos que é na terceira estrofe, vamos ter que retomá-la. Aqui nós temos que o eu lírico, ele se identifica com as pessoas que já passaram por sentimentos semelhantes aos dele, né? Aos do eu lírico. Essa proximidade dele se identificar com essas pessoas, que é sugerida entre o eu lírico e as outras pessoas, lhe é satisfatória? É satisfatória ao eu lírico ele se identificar com alguém? E por quê? Se sim, por quê? Se não, por quê? Vamos entender lá? Aqui nós temos a terceira estrofe. Tanto verso já disse o que eu sonhei. Então vejam, tanto verso já disse. Então outras pessoas já escreveram sobre aquilo que ele está sonhando, né? Que ele também está escrevendo. Tantos penaram já o que eu penei. Então aqui realmente tem identificação. Asas que passam, todo mundo assente. Então veja, asas que passam, todo mundo assente. Aí nós vamos pensar o seguinte, há uma identificação, tá? Há uma identificação dele, mas ele não tem essa avaliação de ser satisfatória, tá? Não traz um cunho satisfatório, não denota satisfação, seria isso, tá? Porque aqui não é possível dizer que ele está satisfeito. Então, pensando aqui na pergunta, vamos retomar lá. A proximidade que é sugerida entre o eu lírico e as outras pessoas lhe é satisfatória? Olha, o trecho em análise não representa satisfação percebida pelo eu lírico, pois denota simplesmente uma constatação de sofrimentos parecidos. Então, não tem nenhuma satisfação lá entre eles, tá? O verso asas que passam, todo mundo assente, foi empregado em linguagem figurada. O que a palavra asas simboliza no contexto do poema, tá? Então, vamos lá. E qual é a figura de linguagem existente nesse verso? Olha, todo verso já disse o que eu sonhei. Tantos penaram já o que eu penei. Asas que passam, todo o mundo assente. Então, como se fosse, o que é essas asas? Veja a sensação de algo que está indo embora. Então, a retratação do sentimento. Então, representa o sentimento que passa. Todo mundo sente, né? Todo mundo sente esse sentimento que vai passando, né? É como se fosse a metaforização do amor,
E aí nós temos qual é a figura de linguagem existente nesse verso, né? Então, primeiro que a palavra asa simboliza, né, no contexto do poema, é o sentimento da pessoa, né? E a figura de linguagem, gente, aqui é uma figura que é também muito expressiva, que é a metonímia. O que é essa metonímia? É quando você tem a parte pelo todo. O verbo rasgar é empregado 3 vezes no início de determinados versos. Esse tipo de repetição é chamado de anáfora. Outra figura. Considerando o contexto do poema, qual é a finalidade de se repetir tantas vezes essa expressão? Gente, rasgar, deitar, usar o nada, jogar fora. Olha, quando você rasga alguma coisa, você tira aquela coisa. Então, traz um sentimento de libertação, tá? Na última estrofe, o emprego da expressão pobre endoidecida cria certa confusão em relação ao enunciador e ao receptor. Então, assim, se está falando dele que está enunciando ou da pessoa que está lendo. Para você, essa expressão é um aposto, um termo explicativo ou um vocativo, termo apelativo? Justifique sua resposta. Então, ao ler pobre endoidecida, vocês acham que a forma que está se referindo a quem está lendo o poema, né, que aí no caso seria um vocativo, ou ao próprio eu lírico, aí no caso seria um aposto, a explicação de que ela está pobre endoidecida. Olha, rasgo os meus versos, pobre endoidecida, como se um grande amor cá nesta vida não fosse o mesmo amor de toda a gente. Eu diria aposto, explicativo, porque nós temos o tempo inteiro, vejam só, a retratação daquilo que está desequilibrando a pessoa, né? Então veja que pelo contexto que nós temos, a pessoa ela não está passando bem por esse sofrimento, ela está tendo uma dor muito grande. Então é muito mais fácil nós considerarmos que essa pobre endoidecida seria a questão do enlouquecer pelo amor que está indo embora, pelo sofrimento. E nós não temos nenhuma consistência para poder dizer que esse endoidecida é em relação à pessoa que está lendo. Então, qual é a sustentação que nós teríamos? Então, nós temos sustentação para dizer sim que pode ser um aposto. Tá? Que pode ser uma explicação. É assim que ela se encontra. E por fim, nós temos aqui a questão de número 6. Esse poema tratado, né? Faltou uma palavrinha aqui. Esse poema tratado é um soneto. Ou então trata-se de um soneto, né? Mas enfim. Sobre esse tipo de composição, assinale as afirmativas corretas. Então aqui nós temos mais de uma, né? Pelo plural demarcado. Compõem-se de 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos, separadas entre si por uma linha em branco, né? Já mostrei isso para vocês lá, que está correto. A estrofe do soneto é formada por versos, e cada verso é uma linha poética, perfeito. No último terceto, encontra-se quase sempre a chave de ouro, ou a ideia essencial do soneto, também verdade. Inclusive, é uma dica para auxiliar a interpretação de vocês, tá? Às vezes, na última estrofe se compreende melhor a história do soneto do que, por exemplo, no meio. Não obedece às formas fixas? Tá, aqui nós já temos um problema, tá? Estando, portanto, em oposição aos versos regulares ou isométricos, os quais possuem a mesma medida. Primeiro que soneto é uma forma fixa. Então, ele ser um soneto e não obedecer à forma fixa já é uma incoerência sem tamanho, tá? Os versos do soneto apresentam a mesma quantidade de sílabas poéticas, são decassílabos, isto é, tem 10 sílabas poéticas cada um, as sílabas poéticas são auditivas e não gramaticais? Verdade. E por fim, além do ritmo, que é o efeito produzido pela regularidade das sílabas poéticas no poema, o soneto também apresenta rimas, pares de palavras que apresentam o mesmo tipo de sonoridade nas terminações dos versos? Sim, verdade, né? Então vocês têm aí a maioria como verdade. Olha, espero que tenha ajudado, né? Discutam esse poema com o professor de vocês, obviamente. Prestem bastante atenção ao que ele vai dizer, porque interpretar poemas, gente, é importantíssimo. Grande beijo.